E um personagem que não poderia faltar nessa nossa lista de análise de personagens é o Palpatine ou Darth Sidious, o grande vilão da franquia Star Wars, né? Claro que o grande símbolo aí de vilania da franquia é o Darth Vader, só que a grande mente por trás da fundação do Império, da queda da República e da queda da Ordem Jedi é o Palpatine, né? Sem dúvida, um dos vilões aí de maior sucesso do cinema por ter conseguido, né, emplacar o seu regime por mais de 20 anos e mesmo após a morte conseguir retornar tanto no canon quanto no Legends, né? A história do Palpatine data aí de muitos anos antes da Batalha de Yavin, onde ele vivia ali numa família nobre de Naboo e sempre ali em pé de guerra com seu pai consiga Palpatine, né? Um nome bem bizarro, porque eles eram bem diferentes. O Palpatine era extremamente irresponsável e era uma pessoa muito fria, né? Então ele já demonstrava tendências aí psicopatas desde a juventude, algo que ele iria usar muito mais pra frente. Talvez o Palpatine seja o grande exemplo de um psicopata no cinema. Um cara que não tem nenhum sentimento bom, né? Tanto que ele se tornou praticamente o Sith perfeito, ele só tem trevas dele, não tem nada de bom. E ele é extremamente manipulador, e ele foi assim a vida inteira dele, né? Então ele sempre estava em pé de guerra com o pai dele e ele conseguiu, inclusive, desde a juventude, controlar, pelo menos em parte, o poder que ele tinha na força, o suficiente para se ocultar dos olheiros Jedi e com isso ele não foi levado para o templo, mesmo sendo extremamente poderoso na força. Na juventude ele chegou a causar acidentes com seu Pod Racer ali, né? E conseguiu disfarçar tudo aquilo, então ele cometia crimes e já conseguia se safar muito fácil, né? Até que na sua adolescência ele conheceu o poderoso Darth Plagueis, né? Disfarçado de Dom Damasco, que esse sim conseguiu sentir o enorme poder que o Palpatine tinha na força e decidiu começar a seduzir ele pro lado sombrio e ele foi muito fácil, né? Então o Palpatine matou a sua família inteira e se juntou ao Darth Plagueis na sua encruzilhada aí para destruir a Ordem Jedi, que iria acontecer ainda na geração deles, né? Porque os Sith estavam com um plano há mais de 1000 anos para colocar fim nos Jedi e o Plagueis decidiu que ele e o Palpatine que iriam colocar em prática esse plano. Ele iria abolir a regra de dois, né? Primeiro porque ele tinha medo de morrer e outra porque ele decidiu que aquele seria o ponto final. Eles seriam o mestre e aprendiz que iriam governar a galáxia. Só que diferente dos Sith anteriores, inclusive o seu próprio mestre, o Darth Tenebrous, né? Ele decidiu que ele não iria ficar oprimindo o seu aprendiz, ficar regulando o conhecimento e esperando ele matar ele. Ele iria ser mais um amigo do próprio aprendiz e eles iriam governar realmente juntos, né? A galáxia. Então ele revelou para o Palpatine o seu plano de se tornar imortal, né? De brincar com as midichlorians ali, de criar vida. Ele mesmo pegou um servo dele, matou e ressuscitou várias vezes, demonstrando que ele já conseguia superar a morte, né? Ele conseguia curar os próprios ferimentos e tudo, então ele estava extremamente avançado. Logo, ele realmente se tornaria um Sith imortal. E nos seus experimentos com as midichlorians, muitas teorias apontam que ele pode ter criado, por exemplo, o Anakin Skywalker, né? Que até se encaixaria bem com a teoria do escolhido, porque o Anakin não tinha pai, né? E ele é um ser extremamente poderoso na força, o que faria sentido de ter sido criado puramente das midichlorians, né? Algo que faz bastante sentido. E o Plague, junto ao seu novo aprendiz, chegaram a fazer meditações, né? Para meio que entrar na áurea da força e fazer com que o lado sombrio se sobressaísse à luz, né? Então eles brincavam muito com a força e pode ter sido isso que causou, né, a queda do Sith futuramente, mas é o que meio que puxou as probabilidades para o lado do Sith naquele momento. Então o Plagueis colocou em prática o seu plano. Como o Dom Damasco, ele promoveu, né, a campanha do seu aprendiz como chanceler, né? Então, a ideia seria que o Sidious entrasse na política, aplicasse um golpe, então ele iria governar ali como imperador, só que o mestre Sith Supremo, o cara que ia governar, né, tudo ia ser o Plagueis ainda. Só que o Palpatine já tinha aprendido o suficiente com o Plagueis e achava que ele estava, né, meio distante do plano real do Sith, que é governar, né,
a galáxia, né? E não se tornar imortal. Então, ele iria, muito em breve, subjugar o seu mestre e assumir o trono. Então, com autorização do Plagueis, o Sidious começou a treinar um poderoso Zabrak chamado Darth Maul, né? Que ele tinha roubado lá da mãe Talzin em Dathomir. E ele seria bem mais fraco do que os dois, eles não iriam treinar muito bem ele, tipo, na questão da força mesmo, de poderes da força, somente em combate para ele se tornar um assassino Sith extremamente eficiente, mas longe de conseguir subjugar algum dos dois. Só que o Palpatine tinha um plano a mais por trás disso. Ele iria ter o seu aprendiz, iria matar o seu mestre, e com isso ele iria usar o Maul como, né, o seu principal ajudante. E isso finalmente aconteceu depois que o Palpatine conseguiu se eleger. Ele e o seu mestre fizeram uma festa, o Plagueis bebeu demais porque ele não tinha desconfiança, né, no Palpatine, ele sentia realmente à vontade com o seu aprendiz. Só que isso foi um grave erro que o Palpatine eletrocutou o Plagueis até a morte e assumiu o cargo de Lord Sith Supremo da galáxia. Só que não muito depois, o Darth Maul fracassa no seu plano e é partido ao meio pelo Obi-Wan Kenobi, o que forçaria o Sidious a ir atrás de um novo aprendiz, coisa que sonaria, né, comum, que o Sidious não estava nem aí para a regra de dois, ele só ia lá, juntava aprendizes e acabou. Ele foi atrás diretamente do Conde Dooku, um antigo desejo do Darth Plagueis, que achava ele até uma opção melhor de aprendiz do que o próprio Darth Sidious. Ele foi lá e convocou o Conde de Sereno para sua encruzilhada aí contra a República, porque ele estava extremamente decepcionado tanto com a República quanto com a Ordem Jedi, era muita corrupção, e inclusive eles deixaram o Qui-Gon Jinn morrer, deixaram todos esses planetas se afundarem em corrupção, em crime, em fome. Então o Dooku se sentiu seduzido não só pelo lado sombrio, como pela proposta dos Sidious para salvar a galáxia dessa crise e criar um regime realmente forte e honesto, sem a corrupção aí dos políticos. Então, ele agora era Darth Tyrannus, né, um dos Sith mais poderosos aí dos últimos tempos. Iria ser o grande rosto do movimento separatista, liderado, né, verdadeiramente pelo Darth Sidious, e que iria entrar em guerra com a República, forçando, né, o exército da República a usar os clones, que seriam a grande arma secreta do Sidious, porque ele secretamente implantou em cada uma dessas unidades clones, né, que eram clones aí do Jango Fett, o maior caçador de Jedi do seu tempo, um pequeno chip que iria controlar as suas ações, porque obviamente trabalhando em campo com os Jedi, eles poderiam criar algum tipo de afeto e na hora do vamos ver eles não iriam matar os Jedi. Só que aquele chip inibidor iria forçar eles a executar os Jedi quando a Ordem 66 fosse exigida pelo chanceler. Então rolou as guerras clônicas entre separatistas e entre clones, e governando, né, por baixo dos panos os dois lados da guerra estava Darth Sidious. Então ele começou a colocar em prática o seu plano mestre, que era trazer Anakin Skywalker para o lado sombrio. Ele já tinha esse desejo desde que o Anakin pisou em Coruscant, que o Darth Plagueis queria matar ele o quanto antes, porque achava que ele era muito perigoso, só que o Sidious queria trazer ele para o seu lado como uma provocação à força, né? Pegar o escolhido, o grande símbolo ali de poder dos Jedi e virar contra eles, transformar no servo Sith mais poderoso que já existiu. Então ele começou a colocar isso em prática e não foi lá muito difícil, né? Ele só precisava afastar o Anakin do Obi-Wan, que era quem meio que prendia ele na luz, e ia seduzindo ele, assim, ele ia... a cada erro do Anakin ele iria endossando, ele ia dizendo que os Jedi não valorizavam ele, que não colocavam ele em missões dignas, né, de quem ele era. Sempre que ele fazia alguma cagada, ele dizia que o Anakin estava certo, que a culpa era dos Jedi e tudo mais. Inclusive até davam ali umas indiretas para, né, acobertar o romance dele com a Padmé. Então ele sempre esteve manipulando o Anakin e querendo ter ele sempre próximo para continuar usando ele. Então na reta final das Guerras Clônicas, o Conde Dooku é morto por ordem do Palpatine pelo Anakin Skywalker, demonstrando que aquele era o momento que ele iria trocar de aprendiz. Então, quando o Anakin vem a ele com a questão da possível morte da Padmé e de seus filhos no pesadelo que ele teve, finalmente o Sidious se revela como um Lord Sith e oferece ajuda
pro Anakin, caso ele se tornasse o seu mais novo aprendiz. Com isso, o Anakin fica meio balançado entre luzes e trevas e vai denunciar o Palpatine pro Mace Windu, que vai lá com vários Jedi e acaba sendo destruído pelo poder do Palpatine, que realmente é um Sith muito poderoso, o suficiente para derrotar todos aqueles Jedi. Só que primeiro dizem que ele se deixou perder pro Mace Windu para que o Anakin, que já estava indo para lá, se sentisse balançado, tipo, vendo os Jedi matar um cara meio que até sem provas, né? Coisa que iria acontecer, e se meter, né, em prol de salvar o Palpatine e acabar realmente caindo pro lado sombrio. E o Sidious já tinha tido outras provas de poder sobre outros poderosos usuários da Força, como naquele capítulo de Clone Wars onde ele confronta o Yoda, né, naquela visão lá meio bizarrona lá, e onde ele derrota o Savage Opress e o Darth Maul lá no cerco de Mandalore, que é muito massa aquela cena, uma das melhores lutas ali de Guerra dos Clones. Então, com o Anakin já convertido e transformado agora em Darth Vader, ele envia o seu novo aprendiz para eliminar tanto os Jedi do Templo quanto os últimos líderes separatistas em Mustafar. Com isso, a Ordem 66 é ordenada por Darth Sidious e os clones massacram boa parte dos 10.000 Cavaleiros Jedi que defendiam a galáxia, e o Darth Vader executou todos os líderes separatistas em Mustafar, acabando com a guerra. Só que ele foi confrontado pelo Obi-Wan Kenobi e teve seu corpo destroçado. Bom, e essa derrota do Anakin em Mustafar é um ponto-chave, né, para o futuro da relação dele com o Palpatine, né? O Sidious via ele como um igual na força, bem dizer, né? Ia ser o aprendiz Sith supremo com que ele ia compartilhar todo o seu conhecimento, todo o seu poder, né? Eles iam governar ali lado a lado. Só que o Anakin desde cedo já tinha o plano de, assim que ele conseguisse o que ele queria do Sidious, matar ele. Então agora ele não seria mais capaz disso. Até na romantização da Vingança do Sith, mostra que assim que o Darth Vader já está dentro do traje dele e abre os olhos pela primeira vez, ele conseguia tocar tudo com a força. Cada droid, cada pedaço de ferro lá dentro, menos a figura sombria na frente dele, que era o Palpatine. Ele perdeu muito poder na força e não seria capaz mais de confrontar o seu mestre. E para o Palpatine isso foi perfeito, porque agora ele tinha um novo aprendiz muito poderoso, o favorito dele até então, né? Porque tanto o Conde Dooku quanto o Darth Maul ele não deu muita bola. Agora o Darth Vader sim era um cara um pouco mais próximo dele, mas mesmo assim foi muito manipulado e muito usado. Jamais foi visto como um igual ao Palpatine. E agora que ele estava mais fraco, ele serviria, né, ao propósito de eliminar o restante dos Jedi, comandar o exército imperial, ser o punho do Imperador. Só que ele jamais seria uma ameaça verdadeira ao Darth Sidious, porque além, né, de perder muito potencial na força, ele até conseguiria confrontar o Palpatine. Só que ele fez questão de fazer um traje fraco à eletricidade, né, que é o grande dom dele, que são os relâmpagos da força com os quais ele matou o Darth Plagueis. Então ele não iria conseguir confrontar os Sidious muito provavelmente, até porque o Palpatine é muito mais inteligente, está sempre um passo à frente, e durante esses 20 anos de Império, o Vader muitas vezes tentou tramar alguma coisa contra os Sidious, até conseguiu fabricar o próprio exército de droids, né, do estilo separatista lá para tentar matar o Palpatine, e ele descobriu até antes, né? Então era impossível pro Vader agora sair debaixo da sola do Palpatine. Então agora o Sidious era o Imperador Supremo da galáxia e chegou aos toques finais da sua maior obra, a Estrela da Morte, a arma mais poderosa do universo, o símbolo do seu poder e da sua opressão sobre a galáxia. E enquanto, né, o Tarkin, o Tron e o Darth Vader lidavam ali com os problemas do Império, o Sidious focava no seu trabalho como Imperador Sith. Ele, no canon, foca, por exemplo, em Hexagon, né, em criar aquela super frota que a gente vê lá no capítulo 9, em fazer os seus clones, em estudar, né, como criar vida através da força. E nos Legends a gente vê coisa parecida, né? Ele começa a trabalhar para criar clones dele mesmo, para fazer a transferência de consciência, né? Para criar aquela frota dos devastadores de mundo.
Voltando ao canon, ele também estuda aquela parada do mundo entre mundos para ele conseguir meio que governar eternamente em toda a realidade ali de Star Wars. Então ele sempre se dedicou muito a estudar a vastidão inteira do poder do lado sombrio durante os seus anos como governante do Império. Só que depois da destruição da Estrela da Morte e a ascensão da Aliança Rebelde como uma ameaça real ao Império, ele começou a ficar um pouco mais assustado, chegou até a punir o Darth Vader por ter fracassado em impedir o Luke, né? Forçando ele a entrar em um cargo mais baixo do Império, ter que se submeter a vários oficiais, aí ele ficava pisando nele. No final o Vader dá a volta por cima, mata esses oficiais, né, por vingança e retoma o seu posto. E o Darth Sidious, ali com conta na romantização do Império Contra-Ataca, ele um pouco antes dos eventos do filme ele tem um sonho onde ele é morto por um Jedi misterioso e junto com ele estava Padmé Amidala e Anakin Skywalker, sem nenhuma deformidade. Era um Anakin mais velho, só que sem nenhum sinal daquela batalha de Mustafar. E ele descobriu que esse Jedi misterioso seria o filho do Anakin Skywalker. E ele rapidamente conectou os pontos, né? E pressentiu que o Vader estava procurando aquele piloto da Estrela da Morte porque ele já sabia que era filho dele, né? Já sabia que era Luke Skywalker. Porque o Darth Vader enviou o Boba Fett para tentar descobrir quem seria esse piloto e descobriu que era o Luke. Então o Sidious estava meio que conseguindo ler esses pensamentos do Vader e agora ele tinha certeza que realmente o Darth Vader estava planejando alguma coisa contra ele. E realmente o Vader queria trazer o Luke pro lado sombrio para juntos eles matarem o Darth Sidious e assim o Vader finalmente conseguir ser o governante supremo do Império. Só que tudo deu errado e o Sidious foi lá e exigiu que o Vader convertesse o Luke pro lado sombrio para atuar para ele ou matasse ele, né? Isso a gente vê em Império Contra-Ataque. Então, ambos, antes do filme, já sabiam, né, quem era o Luke. Então, o Vader vai lá, tenta converter o Luke em Bespin, fracassa, e o Vader mais uma vez é punido pelo Darth Sidious, lançado de volta em Mustafar, sem os braços, sem as pernas, e sendo forçado a sobreviver apenas, né, com as suas próprias habilidades, até sem usar a força. Com isso, o Vader consegue, né, porque o Vader é o escolhido, né, a força protege ele, ele vai sempre vencer até ele cumprir o seu objetivo, e vai até Hexagol, né, onde ele descobre a grande operação que o Sidious vinha fazendo, confronta ele, mas mais uma vez é derrotado e volta completamente submisso ao seu mestre mais uma vez. Só que o império dele estava com os dias contados, porque em Retorno de Jedi o Luke iria até o último segundo tentar converter o seu pai para a luz, e o Palpatine até o último segundo ia tentar trazer o Luke para o lado sombrio para ser o servo Sith perfeito, supremo, ultra poderoso que ele queria no Anakin. Então, ele provoca o Luke lá na cena da Sala do Trono, ele confronta o Vader e, caindo um pouquinho pro lado sombrio, ele consegue derrotar o seu pai em um surto ali de ódio usando o poder do lado sombrio. Então o Palpatine vai lá e provoca o Luke para que ele mate o Darth Vader e assuma o lugar dele, né, ao lado do Imperador. Só que o Luke nega, numa das cenas mais incríveis de Star Wars, ele joga fora o sabre de luz, se expondo ao ataque do Palpatine, que lança os seus relâmpagos contra o Cavaleiro Jedi, que acaba sendo salvo pelo Darth Vader, que no último segundo volta a ser Anakin Skywalker e ele joga o seu mestre no poço da Estrela da Morte. Em ambos os casos, esse não é o fim do Palpatine, né? No canon, ele consegue, por exemplo, criar o Snoke, né? Ele cria a Primeira Ordem, ele bota de novo toda a galáxia naquele ciclo de guerra de novo, que eu acho meio sem sentido, né? Foi muito viajado esse negócio. E no final ele acaba sendo morto pela Rey e pelo Kylo Ren lá em Ascensão Skywalker. No Legends, a gente tem ele atuando mais pelas sombras, criando os clones dele, conseguindo até trazer o Luke pro lado sombrio por algum período, mas depois sendo vencido pelo Luke e pela Leia, e finalmente morto pelo Han Solo, enquanto tentava meio que possuir o corpo, né, do Jacen Solo, né, o filho do Han com a Leia, para ter um corpo forte bastante para resistir à sua aura sombria. E assim, tanto no Canon quanto no Legends, o Palpatine é um vilão bem sucedido, consegue governar por muitos anos a galáxia, só que no final ele está sempre fadado a fracassar. E no Legends eu acho um final até mais legal, porque foi pelas mãos do Luke Skywalker e ele não chegou a criar aquele problema todo, igual foi no Canon, porque isso meio que desmoraliza o sacrifício do Anakin e a profecia do escolhido. Então essa foi mais uma história de personagem aqui no canal Cultura Pop.
Vamos ver qual que vai ser o próximo. Eu tô entre fazer entre o Drácula e o Capitão América aí, que são alguns que eu gosto também. Só que hoje voltamos um pouquinho a falar de Star Wars. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito. Se quiser compartilha também, comenta o que achou. E até a próxima.